Bora lá, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui, né? Diferentemente de ontem, que foi um dia de 0 a 0. Hoje eu consegui pegar uma excelente movimentação de alta aqui no dólar, tá? Vou mostrar minha visão aí para vocês, primeiramente aqui do dólar, que foi onde eu fiz meu trade de hoje, depois eu passo aí pro índice, beleza? Bom, pessoal, antes da gente começar aí o fechamento, queria passar para dar o recado aí para vocês que mais que 50% das vagas aí da mentoria de maio já foram encerradas, tá? Então, se você tem interesse aí em aprender e se aprofundar ainda mais no meu operacional no meu Trade System, vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso aí ao link da minha mentoria, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, o que aconteceu hoje aqui, primeiramente no dólar, né? O dólar abre aqui hoje com um gap de alta, né? Um gap bem tranquilo aí em relação aos últimos dias, gap aqui de mais ou menos 25 pontos, né? E ele já inicia aqui no começo da manhã uma bela movimentação de alta, né? Se a gente pega aqui um Fibogap, pegando aqui o candle que fechou o dia de ontem com esse primeiro topo, a gente tem aqui um acionamento de um pivôzinho de alta, né? Olha só. O dólar abre com esse gap, retrai aqui na região de 50% e rompe esse topo com um belo candle de ignição, acionando aqui para a gente o primeiro pivô de alta do dia, né? Se a gente projeta os alvos desse pivô de alta, olha só, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo e aqui seria o terceiro alvo, beleza? O mercado cumpriu todos esses alvos e ainda passou, né? Isso porque no intraday, o que ele fez aqui? Ele fez pivôs maiores, né, do que aquele pivô do Fibogap. Então, se a gente pega os alvos aqui, primeiramente, do pivô do intraday, olha só, pegando essa mínima com esse topo, o mercado retrai aqui exatamente na região de 38,2 e a partir do rompimento desse topo, a gente tem aqui a formação desse outro pivô de alta um pouco maior, né, do que esse pivô do Fibogap, beleza? Então vamos lá. Aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo e mais para cima a gente teria o terceiro alvo, beleza? Por uma visão um pouco mais macro, pessoal, o que a gente teve aqui também? A gente teve o acionamento desse espelhamento aqui em V, né? Esse espelhamento em V, olha só, o mercado acabou não pegando, né? O mercado acabou faltando bem pouco para chegar no alvo desse espelhamento, tá? Que era um alvo bem válido também para a gente, tá bom? Bom, pessoal, depois que o mercado termina aqui esse movimento de alta, né? O mercado começa a falhar topo aqui nessa região. Esse candle aqui mostra para a gente a presença, né, de pressão vendedora, né? A gente vê aí que foi um candle de mais de 30 pontos, né? Então aqui, a partir desse candle, a gente percebe a entrada de presença vendedora, né? E o mercado acaba falhando o topo exatamente nessa região. O mercado faz esse topo, volta, e esse topo aqui, esse segundo topo, não consegue superar essa máxima. Então a gente tem aqui um topo descendente em relação ao anterior, né? A partir dessa falha de topo, pessoal, a gente começa a entrar em um processo corretivo um pouco maior. Então se a gente pega a Fibo, olha só, pegando a mínima do dia com esse último topo, olha só, o mercado corrige aqui na retração de 38,2. Essa retração a gente também tinha aqui uma região, né, da VWAP e depois no final da tarde o mercado ainda volta, testa esse topo aqui anterior e fecha aí praticamente na máxima no dia de hoje, né? Então mais um dia de forte alta aí no dólar, né? E olha só, se a gente coloca aqui as médias móveis agora, olha só, a gente percebe que o mercado acabou segurando aqui bem perto da região, né, da média de 50, até passou um pouquinho aqui e depois voltou. E se a gente põe no gráfico de 15 minutos, olha só, a gente percebe que aquela média de 50 do gráfico de 5 minutos nada mais é do que uma aproximação aqui da média de 20 do 15, né? Então a gente teve aqui uma ancoragem perfeita da média de 20 aqui do gráfico de 15 minutos, beleza? Por uma outra ótica também, o que a gente tem aqui? A gente tem uma troca de polaridade com esse topo anterior, né? O mercado rompeu esse topo, né, que era a máxima do dia de ontem, fez essa pernada toda e veio trocar polaridade com esse antigo topo, que agora se confirma como um fundo, né, um novo suporte aí que a gente tem. E dado esse cenário, a gente deve ter aí, dependendo da abertura de amanhã, um cenário altista novamente aí para o dólar, beleza? Bom, pessoal, vamos olhar aí os possíveis gatilhos de entrada.
aqui pelo gráfico de 5 minutos, olha só, no começo da manhã aqui a gente teve bons gatilhos de entrada, tá? Primeiro gatilho bom aqui na minha visão foi nesse candle, depois a gente teve esse candle aqui, nessa buy ignorada, e por último, esse candle aqui no movimento de alta, tá? Aqui nessa região já evitaria comprar, porque o mercado já estava bastante esticado, beleza? Nesse movimento de baixa aqui, até deu um bom gatilho de entrada que foi nesse candle aqui, tá bom? Mirando aqui a retração de 38.2 junto com essa região de 50 e DVWAP, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos olhar agora aqui o fechamento do gráfico diário hoje do dólar. Olha só. A gente percebe que hoje o dólar rompe aqui a média de 50 exponencial, né, que era uma possível barreira que a gente tinha. E se a gente pega aqui aquela retração que eu venho mostrando para vocês, olha só, o mercado fecha aqui basicamente em cima do 61.8, né? Então aqui pode ser uma região de defesa para amanhã e para os próximos dias. Vamos ficar ligado, né? Se o mercado rompe essa retração aqui de 61.8, a gente puxa agora esse último topo, né? Que é um outro topo aqui importante que a gente tem, né? Então vamos ficar ligado também com esse 61.8, né? Desse topo um pouco maior aí que a gente tem, beleza? Por enquanto a gente tem um cenário aqui muito forte de alta para o dólar, né? E também não seria nada estranho o mercado vir corrigir, né, de todo esse movimento de alta. Então, se ele começar a fazer isso aí nos próximos dias, a gente puxa um fibo desse fundo com esse topo e também desse fundo isolado com aquele topo, né? São dois níveis de fibo aí para a gente ficar muito ligado, beleza? Se você quiser usar também fibo um pouco mais micro, você pode usar até o fibo do candle aqui, do diário, fazendo isso aqui, e também pegando esse outro candle aqui. Então perceba que a gente tem várias variações de retração de Fibonacci para a gente usar aí num possível cenário corretivo, tá? É bom a gente ficar atento com todos esses fibos aí para a gente trabalhar, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos passar para o índice agora. O que a gente teve aqui no índice, né? Um dia bem bacana também de operar, né? Um dia bem direcional, bem técnico aqui hoje no índice. Né? O mercado abre aqui um gap de baixa, um gap aqui de mais ou menos 310 pontos, um gap muito mais tranquilo, né, que dos últimos 2 dias, né, que foram gaps aí de mais de 1.000 pontos. Então hoje aí a gente teve um cenário muito mais tranquilo para operar, né? Desde que eu observei esse gap, já esperava um mercado mais tranquilo, né, em relação aos últimos 2 dias aqui no índice, beleza? Então o mercado abre aqui com gap de baixa, né? Continua no começo da manhã esse movimento de baixa, né? E na abertura aqui do mercado das ações, ele vem fazer a primeira retração, né? Essa retração que o índice fez, pessoal, se a gente pega o Fibo primeiro do intraday, ele para aqui no 61.8, e se a gente pega o Fibogap, ele para aqui entre a retração de 38.2 e entre os 50%, né? Então a partir desse candle aqui, que foi o candle que rompeu o fundo anterior, acionando o pivô de baixa, a gente poderia trabalhar com dois alvos diferentes. Primeiro com o pivô de baixa do intraday e também com o pivô de baixa do Fibogap, né? Então se a gente puxa aqui primeiro o do Fibogap, que já está marcado, olha só. Aqui é o primeiro alvo, aqui é o segundo alvo e aqui é o terceiro alvo, né? Então perceba que o índice pegou basicamente os 3 alvos hoje do pivô do Fibogap, né? Os alvos do pivô do intraday seriam basicamente esses, olha só. Primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo, beleza? Por uma ótica um pouco mais macro, o que ele ativou aqui? Pegando a mínima de ontem com o topo de ontem, né? Ativou esse espelhamento aqui em A, né? Então se a gente puxa a Fibo usando esse outro cenário, olha só, aqui seria o primeiro alvo, né? E o mercado chegou a pegar aqui no final do dia, beleza? Então, depois disso, pessoal, o mercado, depois dessa pernada de baixa aqui, chegou a ficar um tempo bastante lateral aqui, né? Se afastou bastante das médias móveis aí de outros tempos gráficos. Então, se a gente coloca aqui as médias, olha só, o mercado até deu uma travada aqui, uma embolada entre a 9 e a 20, e depois com esse candle aqui de força, né, esse candle de ignição vendedor, a gente continua aqui o movimento descendente, beleza? Então, os melhores gatilhos aí no índice, na minha opinião,
foram aqui pelos 5 minutos. Nesse candle aqui, né, que falhou na retração de 61.8 dessa queda. Depois, nesse candle aqui, que foi um candle de força vendedora saindo aqui ancorado pela média móvel de 9. E depois, nesse candle aqui, tá, um outro candle saindo aqui da 9 e da 20, um candle de força fechando praticamente na mínima. Na minha opinião, esses aí foram os melhores gatilhos aí de venda pra gente, beleza? Vamos dar uma observada agora aqui no gráfico diário, pessoal, do Ibov. Olha só. Gráfico diário do Ibov, a gente está chegando bem perto dessa mínima aqui, que é uma mínima muito importante. E se a gente colocar agora aqui no gráfico do Infut diário, olha só que interessante. Hoje a gente já confirma o rompimento desse fundo, né? Então, pelo gráfico do Infut, a gente ativou hoje esse espelhamento aqui, tá? Esse espelhamento aqui em A, bem macro, que dá alvo bem lá embaixo, né? Lá na casa dos 101.800 mais ou menos, né? Aqui pelo gráfico do Infut, também a gente, ó, olha só, já perdeu essa retração de 61.8 macro que a gente tinha, né? A gente perdeu aqui no dia de hoje. E agora a gente deve vir buscar essa região de fundo aqui via Price Action, né? Já que a gente perdeu aquele 61.8 macro e ativamos esse espelhamento aqui, a gente deve vir buscar essa região aqui via Price Action, beleza? Seria normal também uma correção, né, no meio do caminho, visto que o movimento já está bem esticado aqui de queda, né? Da mesma forma que ele subiu reto, ele também caiu reto aqui e ainda não fez nenhuma correção importante, né? Então, se ele começar a fazer alguma correção, a gente fica atento aqui com os possíveis retrações de Fibo, né? Vai ter várias retrações aí para a gente ficar ligado, beleza? Pelo gráfico do diário do Ibov, que a gente ainda não perdeu essa região, vamos ficar atento aí no fechamento de amanhã. E se a gente pega o Fibo aqui, olha só, hoje a gente perde esse 61.8 macro aqui também pelo Ibov, beleza? Então vamos observar aí como o candle vai abrir e fechar amanhã, que vai ser aí muito importante para os próximos dias aqui do Ibov. Beleza, pessoal? Tamo junto. Espero aí que vocês tenham gostado. Forte abraço e até amanhã, pessoal. Valeu!